E aí, gente, vamos começar a semana com a 7ª quarentena English Class. E hoje eu escolhi uma música do Bon Jovi, que é uma banda que vai aparecer aqui algumas vezes. É uma banda muito fácil de acompanhar e dá para aprender bastante coisa com as letras também, tá? Hoje eu vou falar de Keep the Faith. Eu escolhi algumas partes de Keep the Faith, que significa mantenha a fé. Tá? Aqui, nesses 3 trechinhos que eu escolhi, aparece um ponto gramatical aqui que a gente erra muito aqui no Brasil e talvez essa seja uma dúvida que você tenha também. É um erro muito comum, tá? Então eu vou ler as partes aqui para vocês e depois eu vou explicar. A primeira, there are wars that can't be won. Então há guerras que não podem ser vencidas. Segunda, and there's no one to lean on. E não há ninguém para se apoiar. A terceira, when there's no one to dream on. Quando não há ninguém com quem sonhar. Então, o que quer dizer aquelas partes ali? Por que a gente erra tanto? There is and there are são o verbo haver, tá? There is a gente usa no singular e o there are no plural. Então, o que a gente faz em português? O que a gente costuma fazer em português é usar o verbo ter ao invés do haver em algumas situações. Por exemplo, o there is. Na primeira situação aqui, there is a cat on the porch. Há um gato na varanda. Aqui, cuidado com um gato. There is a gente usa pro singular, então há um gato na varanda. O que a gente fala em português? A gente fala tem um gato na varanda. Quando a gente traduz para o inglês, a gente usa o quê? O have, que é o verbo ter. Mas o have é um verbo ter de posse. Se eu tenho um gato, I have a cat. Não que há um gato, existe um gato em algum lugar, tá? Então aqui a gente precisa usar o there is. Na segunda, there is some milk in the fridge. Então, há um pouco de leite na geladeira. Não have some milk in the fridge. O have seria muito errado ali, seria incompreensível para os nativos do idioma, tá? E quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente muda de posição. Então, ao invés de usar there is, a gente usa is there, tá? Is there a restaurant near your house? Há um restaurante perto da sua casa? A gente não usa o tem, tá? A gente usa o a. Então, se a gente disser have a restaurant, tá errado. Tem que falar is there a restaurant? E o there are, que a gente usa com o plural. Por exemplo, na primeira aqui, there are a lot of people in this elevator. Há muitas pessoas nesse elevador. Não é tem muitas pessoas. Há muitas pessoas, tá? No segundo exemplo, there are 2 good movies on TV today. Então, há 2 filmes bons na TV hoje. E no terceiro, que também é uma pergunta, a gente muda de posição. Are there fun things to do in your city? Então, há coisas divertidas para fazer na sua cidade? Então, cuidado que aqui todas essas situações a gente tende a usar o have, porque é assim que a gente acaba falando em português. Em português ele é aceitável, mas em inglês fica muito errado, tá? Então sempre a gente usa o there is e there are, se a gente quiser falar que há alguma coisa, que existe alguma coisa em algum lugar, tá bom? Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixa suas dúvidas. Me conta aqui se essa é uma dúvida que você já tinha, se você ainda tem alguma dúvida com esse verbo, tá? E amanhã tem mais um vídeo para vocês.